Oi, gente. Então, meu nome é a Manuela e hoje eu vou contar um pouco pra vocês de várias coisas. E aí eu vou começar com um título. Eu e o meu pai, a gente escolheu esse título porque eu faço várias coisas e ainda não tenho um nome. E com o passar dos anos, a gente não sabe quais são os trabalhos que vão ter. Então, com as coisas que eu faço, essa é a minha profissão. Então, meu nome é Manuela, eu tenho 11 anos. Eu empreendo desde os 6 anos. Eu sou palestrante. Eu já fui na Microsoft, no Branco do Bradesco, no Next, no Força Meninas, no HotSec e mais de 40 eventos aí. Aí essa é a minha família, é a minha mãe que está aqui na frente. A minha mãe. O meu pai. Nossa, gente. Meu pai, a minha mãe. Aí, ó, esse aqui é o meu irmão, o Vinícius, que ele está estudando economia. Então, como tudo começou? Começou com o hackathon. Foi assim, ó. Meu pai começou nessa área, assim. Ele já trabalhava nessa área. Aí ele começou a ir nos hackathon. Vocês sabem o que é hackathon? Hackathon é uma maratona com um determinado ponto de horas que aí, tem vocês aqui. Aí vocês montam um grupo e com um tema determinado vocês têm que fazer um projeto. Aí no outro dia vocês têm que apresentar esse projeto para ver quem ganha. E aí meu pai tinha ido em 8. E ele não tinha ganhado nenhum desses. Aí fui no Hacka Noel, que foi um hackathon um dia antes do meu aniversário, no final do ano. E aí, era pra quê? Era pra criar um brinquedo social que pudesse utilizar materiais que não fossem muito assim, caros. E aí, tava participando assim. E eu fui com meu pai. Beleza, aí a gente tava lá tudo discutindo e aí eu falei, eu tenho uma ideia. E aí foi o caça-herói, que é esse aqui. E aí eles foram complementando e aí deu nesse brinquedo aqui. Tá bom? Aí, é assim, esse brinquedo é um brinquedo 3 em 1. Ele é um cara a cara, um contador de histórias e um jogo da memória. Ele é feito de palitinho de sorvete, de EVA e um elástico. E ele é fácil de brincar. É assim, ó. O quebra-cabeça é o jogo da memória. Não, quebra-cabeça. Tinha os brinquedos e os brinquedos vinham com os palitinhos. Eles eram super-heróis. E aí, eles vinham com uma dupla, então era o mesmo 2 vezes. Aí, então você virava todos e você tinha que achar a dupla do brinquedo, do palitinho de sorvete. Então era a mesma coisa do brinquedo normal. Tá, aí também tinha o cara a cara, que vinha uma headband, que é tipo um arquinho, só que vem na testa. E aí, nele, o adversário colocava um palitinho com um herói e você tinha que ficar perguntando até você descobrir. E o outro você podia pegar os palitinhos e fazer uma história. Então, era assim que funcionava. Só que também é assim. Ele podia funcionar de 3 formas. Tem o site do brinquedo, então tem tudo lá escrito, como funciona. E aí ele podia pegar... Calma aí. Tá melhor agora. Ele podia pegar lá os materiais que precisava. E aí ele ia lá
e fazia oficina que ele quisesse. Tá, esse era um jeito. Outro jeito era vinha uma empresa na minha ONG e aí falava, eu quero 100 brinquedos pro final do ano. Aí eu dava um prazo para ele ficar com aquele brinquedo. Os funcionários teriam que fazer com os filhos deles. Com isso, eles faziam brinquedo, me davam e eu doava para as crianças que não teriam um brinquedo adequado para brincar. E o terceiro jeito era assim, vocês iam na minha ONG lá, pedir o brinquedo, só que ele vinha todo em branco. Aí eu chegava, tipo, na minha mãe e falava, aí minha mãe chegava em mim, né? Falava, vamos pintar. Aí a gente pintava bonitinho e depois a minha mãe levava pra ONG e ela doava. Esse era o jeito. Aí, o que aconteceu? Uns dias depois foi a premiação. Eu ganhei, gente! Eu me chamo de amuleto da sorte, sabe por quê? Foi o único hackathon que meu pai ganhou. Me chamo de amuleto da sorte. Então, aí a minha equipe era o meu pai, eu, o Lohan Rodrigo e a Bianca, que vocês não conhecem provavelmente, né, gente? E foi esse o hackathon. Foi muito legal e, tipo, nossa, foi muito legal. Só que antes disso, quando eu tinha 6 anos, eu fui lá de Dia das Crianças, né? Porque a gente tem que escolher um brinquedo pro Dia das Crianças, pedir pros pais. E aí eu fui lá, pedi pro meu pai, bem feliz, essa boneca. Ela. E aí eu fui lá toda, sabe? Quando você chega no pai, aí você faz assim. Aí seu pai só faz assim, ó. Tá tramando alguma coisa, ela quer alguma coisa. Então, o que aconteceu? Eu pedi ao meu pai. E aí ele disse assim, não, eu não vou te dar, eu só vou te dar metade. Eu fiz assim, né, pai? Obrigada. Então ele me deu 100, porque a boneca valia 200. Então, era isso. R$200 eu tinha que arranjar um jeito de ganhar 100. Aí meu pai pensou o quê? Ela vai começar a pedir pros parentes. E eu fiz um negócio muito alternativo. Eu ficava muito no salão da minha mãe. E aí, eu chegava na cliente lá, deixava o carrinho com pulseirinhas de elástico, que eram essas que tava na moda fazer. E aí eu ia lá, deixava o carrinho, ia brincar e depois eu voltava e perguntava assim, quanto que você quer? Não tinha essa de, você quer? Não, era quanto você queria por aquilo. Pode ser R$1 ou 5. Era essa a medida que eles davam pelas pulseiras, chaveiros. E também eu comecei a vender, depois eu comecei a vender quadros. Meus quadros estão aqui. Também tem do Gato Félix, mas vai ser um pouco difícil de pegar agora. Aí eu também vendi. E eu fui lá pedir meu pai a tinta. Aí ele disse assim, vou te dar acrílica. Acrílica não, guache. Aí eu fiz assim, tá bom. Ele disse assim, só se você pintar muito, eu vou te dar acrílica. E aí eu pintei muito. Eu pintei uns 50 quadros. E aí eu consegui a acrílica. Então, eu também ganhei a boneca. Agora eu guardo de recordação a boneca aqui. E depois eu fiz uma palestra e depois eu dei todos os meus quadros. E só ficou esses como principais, que são os meus favoritos. Essas são as minhas pinturas principais. E também, eu tava um dia em casa e aí eu e a minha mãe a gente faz cookies. Aquela bolacha com chocolate. Então, aí o meu pai foi fazer uma live. E aí começaram a pedir pra eu levar o cookies pra um evento que é a Campus Party. E aí eu ia fazer uma comunidade lá. Então o que eu vendi? Eu vendi cookies,
vendi caneca, vendi copinho e vendi um aromatizador. Eu vendi pra conseguir ganhar um drone, que é o Spark. Só que eu vendi ele de novo. E eu vendi, foi um sucesso. E eu também tenho um banner, que não tá aqui, mas eu tenho um banner e aí assinaram tudo lá e ficou muito bonito. E eu tenho esse banner até hoje. Uma história muito legal é que, tipo, eu fui viajar. Uns 2 anos atrás eu fui viajar pro Canadá. Aí eu e meu pai, a gente andava, achava uma folha no chão. Aí a gente pegava as folhas. E aí a gente disse assim, ó, a gente pega várias folhas, quando a gente chegar em casa a gente plastifica. Aí a gente trouxe folha. Tipo, a gente trouxe folha, gente. E aí a gente plastificou e eu vendi. Eu vendi por R$1. E aí as que tinha moeda do Canadá eu vendi o quê? R$2, mais ou menos. E também tem um projeto social que eu fiz, que é esse aqui. Que é assim, a minha mãe, como ela é cabeleireira, tem lá um tamanho do cabelo que tem que cortar para fazer a peruca. E aí demora tempo. E ela guardava uma caixa com esses cabelos. E aí lotou a caixa, encheu, borbulhou de cabelo. E aí tinha que dar. A gente doou para esse banco de perucas. E aí a minha mãe tá refazendo a caixa, não é? Agora o bom é que tá na moda de cabelo curto. Todo mundo tá cortando. Todo mundo vai fazer peruca agora. Também tem... Calma, passei demais. Voltei. Também tem o Franzininho, que é uma plataforma, que é uma placa, que você pode tanto acender um LED, você pode controlar um LED, tanto fazer um robô. Essa placa foi inspirada no Franzininho, que é uma plataforma que você pode criar várias coisas com ela. Ela é um projeto open source e open hardware. E eu fiz com meu pai, porque eu gosto de soldar, eu acho muito legal, e eu soldo com meu pai. Eu também, naquela época, eu tava mexendo com biscuit, então eu fiz... gente, eu fiz essa florzinha de LED. Com meu pai também. Eu fiz essa luminária do Mario, eu tô fazendo, que ela é uma luminária que embaixo ela tem um sensor touch. Então quando você aperta embaixo, ela tá aqui. Quando você aperta embaixo, ela faz a moedinha, o som do Mario, o som da moeda do Mario, e ela deixa a luz mais forte. Não fui eu que tive a ideia de fazer essa luminária. Tipo, não fui eu que criei. Eu só refiz com o meu pai. E essa ideia foi uma minha. Tipo, meu pai tava em um hackathon? Mais ou menos um. E aí o meu pai chegou em mim e perguntou: ah, você tem uma ideia? E me explicou. E eu falei, eu pensei. Aí depois eu falei, tem gente que tem muita vergonha de falar quando você está na aula. E aí, pensando nisso, eu criei um conta-dúvidas, que ele basicamente é assim. Isso aqui iria ficar com a professora, esse controle ia ficar com a professora. E esse controle ia ficar com o aluno. Esse com a professora e esse com o aluno. E aí é assim. Nesse aqui, o vermelho era pra você falar que não tem dúvida. O verde era pra você falar que tem. E o branco, você apertava e levantava a mão. Aí funcionava assim. A professora explicava lá, e aí depois ela perguntava, vocês entenderam? Aí ela apertava o botão e saía um som. Quando saiu o som, acendia o LED nesse controle. E aí as crianças iam lá e apertavam. Independente se tivesse 20 ou 1, ela ia explicar de novo. Independente. E aí,
Então, o que ia acontecer? As pessoas iam ter... as crianças iam ter menos dúvida na aula. E aí, assim, ia refletir nas avaliações e nisso que tivesse. Só que não é só essa parte. Se você chegasse em casa, esses registros iam ficar guardados na nuvem. E aí, quando você chegasse em casa, só o aplicativo da escola ia saber qual aluno apertou qual botão. Nisso, ele ia lançar uns exercícios e ela ia fazer para no outro dia ela ter menos dúvida. E assim, o que ia acontecer? Ia deixar a criança com menos dúvida e ia ver se a professora está explicando direito. Tipo, foi um que não entendeu. Mas 20 todas as vezes é meio... Então, a escola ia cronometrar se ou é os alunos que não estão entendendo ou se é a professora que está explicando de mau jeito. E pra quê? Pra que ia precisar daquele botão branco, sendo que ele já ia esclarecer as dúvidas? É assim, aquele botão branco ia ser assim. No final do mês, eles iam ver lá quem mais participou, quem mais apertou aquele botão e levantou a mão. Ia ser elegido como o aluno que mais participa da aula. E tipo, podia ter uma recompensa, um ponto a mais, porque tem esses pontos de participação na aula. Assim, eles iam começar a querer participar mais e ter menos dúvida. Então, gente, também tem esse óculos de LED. Vocês viram eu entrando? Muito legal, não é? Ele tem as 3 cores primárias e aí você programa ele pra fazer quantas cores você quiser. E aí o meu pai e o amigo dele fizeram esse óculos pra mim, o óculos de LED. E esse projeto tá no meu GitHub. Que GitHub é um site que várias pessoas postam as suas ideias e aí fica lá pra todo mundo ver. É tipo um Instagram de ideias. Falei da minha vida, agora sim. É assim, eu tava brincando de fazer biscuit e aí eu tava fazendo uns pandas. Aí o meu pai, ele viu eu fazendo os pandas. E aí ele falou, deixa eu te explicar o que é blockchain. E aí ele pediu para eu fazer uma live e eu fiz a live. E por que ele aprendeu blockchain? Porque eu tive uma ideia, porque quando eu ia em eventos, tinha muitos moradores de rua. E aí eu me incomodava. E aí meu pai não sabia o que eu precisava. Teve uma hora que eu quis fazer um hackathon, teve outra hora que eu não sabia se ia dar certo. E então, ele pesquisou e ele achou o blockchain. Que na verdade o que eu queria era a criptomoeda, que eu vou explicar pra vocês depois. Então, daí dessa live, eu fiz esse joguinho, que o blockchain, ele tem várias partes. Mas eu fui explicar a parte de 50% mais 1. Que seria basicamente assim, tem 4 ursinhos, e aí, quando um fosse comer, ele não poderia ir sozinho lá. Teria que ir ele, mais 2, 51%, que é a metade de 4, 2, mais 1. Para validar se ele está indo na ordem correta e se ele está comendo a quantidade correta. E também, eu fui em todos esses lugares, eu fui no HotSec, eu fui na FIP, eu fui no Developers e esse ano eu fui na Campus fazer uma oficina de blockchain com o meu pai e a Liliane Thier. Mas aí eu tô falando tudo isso e eu não tô explicando nada pra vocês. Então eu vou explicar agora. É assim, todo mundo, a maioria das pessoas confunde que blockchain é Bitcoin. Mas não é. É blockchain, não é Bitcoin. Blockchain é a tecnologia e Bitcoin é a criptomoeda. Como tem a Bitcoin,
que é uma moeda, tem a IOTA e a Litecoin e várias outras. Tem várias criptomoedas. O blockchain é a tecnologia que está por dentro do Bitcoin, da criptomoeda. Então, um exemplo disso. Um exemplo seria que o blockchain é o motor do carro. E a criptomoeda seria o carro. Um com o outro, um sem o outro, não funciona. Funciona. Só que, tipo, ó, eu posso escolher um carro, mas tem vários carros diferentes. É assim. O blockchain é o motor. Então, geralmente, é o mesmo no exemplo que eu estou dando. Em cada carro é o mesmo. Só que a criptomoeda muda. Então, é assim. A criptomoeda, ela pode mudar, mas o blockchain não. O blockchain continua sendo o mesmo e a criptomoeda pode mudar. É assim. E agora eu vou explicar para vocês. Eu disse para vocês naquele slide lá que eu tive uma ideia de ajudar os moradores de rua. Foi assim, eu ia em eventos, eu tinha começado a ir em eventos, e aí eu via moradores de rua. O que aconteceu? Eu comecei a ver e eu e meu pai, a gente não sabia exatamente o que eu queria para ajudar eles. E aí o meu pai começou a ver, e ele viu que existia o blockchain, a criptomoeda, e aí depois ele mostrou que o que eu queria era uma criptomoeda. Eu queria uma criptomoeda que eles só pudessem usar para comida. Então eles só usariam para comidas, porque eu sabia que se eu desse dinheiro, eles provavelmente iam usar para bebidas alcoólicas. E eu não queria isso. Eu queria que eles só comessem, então, para eles não passarem mal. Então, tinha a criptomoeda que meu pai mostrou pra mim que eu poderia fazer isso. E aí? E o que eu tenho feito agora? Ai, calma, apertei errado. É assim, eu fiz essa pulseira aqui que meu pai tava tentando me explicar lógica. Fiz o carrinho de linha, que era basicamente assim. Sabe aquela fita preta? Então, tem esse carrinho e esse carrinho segue a linha. Você desenha uma linha preta e aí ele segue a sua pista. Basicamente isso. Tem esse aqui, que foi o meu primeiro contato com a solda, foi o Drauzio, que é um lápis que canta. É um lápis que canta. E também tem esse aqui, que basicamente é assim. Tem dois tipos de TV. Tem a portuguesa e tem a inglesa. E aí, você solda e aí você escolhe um tipo. E aí, você aperta e ele vai jogando os códigos. Na hora que ele acerta o código da TV, a TV desliga. Legal, não é? É o meu preferido desses aqui. Calma, tem que apontar pra cá. E também, eu faço oficinas, eu faço palestras, eu faço eventos e novos projetos. Assim, ó, aqui. A Seda... passei errado. A Seda me homenageou. Aqui foi a palestra que eu fiz com meu pai, a Liliane Thier. Gente, esse aqui foi a oficina que eu fiz com a minha bisa. A minha bisa dormiu no camping com 88 anos. Então quem fala, não, dói. Eu tenho um exemplo. A minha bisa dormiu com 88 anos no campo. Nossa, falei errado. E ela fez a oficina aqui. Ela bordou, ela ensinou a bordar. E aí o meu pai e as pessoas que estavam lá na oficina, elas botaram tecnologia em cima. Então, era mais ou menos assim. Você fazia o bordado e aí depois você colocava um LED em cima, que ele ficava piscando o olhinho e essas coisas. E foi muito legal. Também faço palestras, tipo no Next, no TDC, aqui foi na Campus, aqui foi no Next.
E, gente, então, agora eu quero chamar uma pessoa especial que ele cuida de mim, ele me apoia em tudo. E aí eu quero chamar ele aqui para explicar um pouco para vocês, tá bom? E é o meu pai, não é, meu pai? Boa tarde, pessoal. Tá todo mundo ouvindo? Tá legal? Legal. Não, Manu, fica aqui. Eu fico? Tá bom. Eu queria que a Manuela contasse aqui, faltou uma história dela lá. A história, como que você vendia o cheiro de flor no salão? Então, gente, eu não disse pra vocês que na campus de Brasília, a campus lá que eu mostrei que eu tive uma comunidade, eu vendi o aromatizador? Então, aquele aromatizador, eu vendi ele porque naquela comunidade eu também fiz uma palestra. E aí, eu falei desse Aromatizador. Isso. Aí, era basicamente assim, minha mãe tá vendendo isso no salão dela. E aí, eu ajudava ela a vender, porque eu queria ganhar um pouco de dinheiro. E aí, eu vendi assim, era de camomila, porque tem várias ervas e eu escolhi a de camomila. Porque eu acho que eu escolhi por causa do chá de camomila e eu gostava, então eu escolhi de camomila. Então, aí eu vendia assim, eu chegava na cliente e aí eu só falava assim, compra esse cheiro de flor de camomila, porque aí, quando o seu marido estiver tomando banho, você espirra um pouco no travesseiro dele, ele vai capotar de um jeito que você vai poder sair pra balada e até você voltar, ele vai estar dormindo, te prometo. E eu vendi assim esse bom jeito, não é? Ó, Manuela, seu Draúdio tá aqui, ó. Você quer mostrar? Sim, vamos ver se vai sair aqui, ó. Calma. Segura aqui. Bom, gente, só explicar um pouquinho sobre a Manuela. Então, o que acontece, né? A Manuela começou isso com 6 anos e foi tudo muito por acaso. A gente só queria estar incentivando ela. E aí sempre foi, será que realmente era necessário a gente dar uma boneca para ela de R$200 ou qualquer outro brinquedo? Será que ela realmente precisava daquele brinquedo? Então era a nossa maneira de testar. Lógico que ela foi incentivada dentro do salão, ela cresceu com muito adulto. E aí eu trabalho com tecnologia, já trabalho com tecnologia desde os 15 anos. Então tem aí uma boa bagagem aí, sempre tô participando de eventos e meu foco geralmente é palestra mais técnica. E aí, em função das coisas que aconteceram com a Manuela, às vezes eu sou convidado para falar um pouco sobre educação. O que a gente que é da área de tecnologia tem visto aí? A 4ª Revolução Industrial. E aí ela é um conjunto de coisas, né? Então a gente tem inteligência artificial, a gente tem deep learning, a gente tem tudo isso junto e a gente fica pensando, tá, e aí, o que vai acontecer, né? O que vai acontecer daqui para frente? Porque as pesquisas apontam que pelo menos aí mais da metade dos empregos vão sumir. E aí a gente fica pensando, o que a gente vai estar fazendo daqui a 20 anos? Ou o que será que a Manuela vai ser quando ela for adulta? Então é aquela pulga atrás da orelha que a gente tem hoje. Então, tem um estudo aqui da Universidade de Oxford que aponta que 47% dos empregos estão em risco. E eles têm um estudo lá que tem 73 páginas e aí eles pontuando quais são os empregos que irão desaparecer. Eu tenho lido muito e eu acredito em algumas coisas, por exemplo, as questões de criatividade, essas questões que são diferentes, eu acho que vai demorar muito ainda para a tecnologia estar assumindo esse papel. E aí, como é que a gente faz para a gente se estimular e para a gente estimular, por exemplo, a Manuela? Um ponto importante é assim, a Manuela, ela que escolhe as palestras dela. Então, quando ela fala que, eu já dei mais de 40 palestras, ela escolheu todas para participar e a gente não ganha nada para ela estar participando. Então, o primeiro ponto é, a gente ouve a opinião dela, explica para ela sobre o evento e aí ela toma a decisão se ela quer ou não. Apesar dela ter só 11 anos, a gente acredita que se ela pode subir aqui no palco para falar com uma
com uma plateia, ela pode tomar a decisão de estar participando ou não de um evento, seja ele pequeno ou grande. Confesso que quando ela recebeu o primeiro convite, que foi a Campus Party, eu me assustei, porque era um evento que eu conhecia por estar na área de tecnologia, e aí eu olhava e falava assim, cara, como é que vai ser a minha filha palestrando num evento desse tamanho? E eu, na época, a gente conversando, eu até treinei algumas coisas com a Manuela, e a palestra dela não passava de 20 minutos. O que aconteceu no dia que a gente, tá bom, a gente vai lá para frente do palco, ela fala os 20 minutos, e a gente assume o que ela, dos 20 minutos para frente, explicando um pouco sobre como que ela desenvolveu o brinquedo e como ela se engaja nessas coisas. E acabou que ela falou por mais de 1 hora. E aí eu entendi o seguinte, a gente que é pai ou que é tio ou que conhece uma criança, às vezes tem uma joia em casa, e aí como é que a gente entende, como é que a gente lapida essa criança? Porque normalmente a gente não sabe o que acontece. A gente olha a criança dentro de casa e a gente não acredita no potencial dela. E é importante a gente acreditar no potencial da criança que a gente tem em casa. Às vezes eles podem surpreender muito mais a gente do que a gente imagina. Então, pensando nisso, a Manuela sempre foi estimulada a questão da criatividade. Então, quando ela começou a pintar, é lógico que eu não comprei a tinta mais cara e não dei o material mais caro, porque a gente precisava fazer um teste. E aí ela foi engajada com uma tinta que era mais barato, porque a gente precisava entender até que ponto ela conseguiria chegar. E aí ela tomou a iniciativa dela, entrou no YouTube, enfim. Isso acabou me surpreendendo e eu entendi que não era só eu que tinha esse privilégio. Eu acho que é um privilégio de outros pais tentar entender aonde cada criança pode estar, o que cada criança pode estar fazendo. A gente tem visto muito sobre inteligência artificial e machine learning, aí eu até peguei uma foto da Manuela aqui para ele fazer uma análise, e aí o próprio Google tem uma API que você coloca uma imagem e ele sabe o que está acontecendo com essa imagem. Então é muito provável que, dentre os vários empregos que vão desaparecer, inteligência artificial e machine learning vão estar por trás fazendo todo esse apoio. Então, eu acredito que, por exemplo, um profissional de RH, daqui um tempo, se já não tem ferramentas fazendo isso, ele vai estar fazendo isso, você vai estar sendo entrevistado através de um robô. Não vai ser nem mais um humano, você vai ser entrevistado num robô, ele vai estar fazendo toda a sua análise facial e ele vai estar entendendo se o que você está falando é verdade ou é mentira, baseado em tudo que você coloca na rede. Hoje a gente usa muito o LinkedIn, mas na verdade sua vida é um contexto só. Tudo que você posta no Facebook, no Instagram, rede social, mais o que você joga de informação por aí, vai servir de base para essas inteligências artificiais estarem monitorando e estarem dando algum insight. Existe esse outro estudo aí do Fórum Econômico de 2015, que ele trata quais são as competências do estudante para o século XXI. Na verdade, quais são as competências que a gente deveria ter para os próximos anos, até porque a gente vai demorar um tempo ainda para se aposentar. O que eu percebo é que tem tratado alguns temas, porém alguns temas desse ficam fora. Então será que onde a Manuela estuda, ou qualquer um daqui que tenha filho, ou tenha sobrinho, ou tenha uma acompanhando o estudo dela, ela usa a criatividade na escola dela? Eu não só a aula de educação artística. O senso de curiosidade dela é aprimorado na escola, ela tem iniciativa, ela tem persistência, ela é uma criança, ela tem a questão da liderança, essa parte cultural, o senso crítico. Eu falo muito para a Manuela da questão do senso crítico. A professora falou, você avalia se o que ela está falando é realmente correto, você faz uma pesquisa em casa. Então, será que a criança está sendo estimulada para essas outras colunas que estão aqui? Competência? Eu percebo que não. Mesmo a Manuela estudando numa boa escola, eu percebo que algumas coisas ficam de fora. E aí eu faço o seguinte,
Tá, e como é que eu complemento isso? Eu não posso ir lá na escola e falar, olha, ô senhor diretor, você não está desenvolvendo a questão da liderança na minha filha. Como é que eu faço isso se ela tem isso nativo? Como é que eu melhoro isso? A escola muitas vezes não faz esse papel. E aí foi aonde eu pensei o seguinte, por que que eu não posso fazer esse papel? Por que que eu não posso mostrar para as pessoas que é possível fazer isso dentro de casa? Então hoje eu tenho 2 startups, uma que é no segmento de delivery e outra que é no segmento para desenvolver oficinas para crianças e trabalhar alguma dessas habilidades. Então, por que que o Evandro pode ser uma referência ou a Manuela? Porque justamente eu tenho trabalhado nesses pontos e a Manuela ela acaba sendo o meu case de que é possível começar a fazer um trabalho em casa e melhorar essas habilidades. E essas habilidades não precisam ser melhoradas não só na criança, mas na gente que é adulto, porque isso mudou. Não é fácil subir num palco. Eu conheço muita gente que é super competente, mas na hora de entrar numa reunião, ele simplesmente trava. Ele não consegue falar com o público e não consegue manter um diálogo. Eu trabalho com tecnologia e a gente que é de tecnologia durante muito tempo trabalhou ali na frente do computador, preso naquele mundinho e de repente quando você é levado para expor uma ideia. E o mundo mudou, porque hoje em dia, ao mesmo tempo que você está trabalhando durante o dia, você pode ter uma ideia e falar, bom, eu quero ter a minha startup. E será que se eu fosse incentivado desde pequeno pelo meu pai, pela minha mãe ou pela minha família, eu não poderia ter melhorado isso de forma significativa? Algumas travas que a gente tem hoje não poderiam estar sendo trabalhadas diferente se quando eu fosse pequeno eu tivesse sido estimulado diferente. Muita coisa eu fui estimulado, mas muita coisa eu não fui. E a Manuela ela é criada de maneira que, Manuela, o que que você gosta de fazer? Então a Manuela começou pintando e começou fazendo pulseirinha e começou a soldar. Não é muito comum uma criança soldar. Eu entendo hoje que o papel da escola, mesmo que eu quisesse que a escola... eu quero oferecer uma oficina de solda na minha escola. Será que os pais vão autorizar uma criança a pegar num ferro de solda? E aí eu pergunto, qual é o perigo de uma criança pegar um ferro de solda ou ela cair na escola ou ela se queimar num ferro de passar roupa ou numa panela? Porque em algum momento vai ter a curiosidade de aprender sobre essas coisas. Isso daqui também foi outro estudo, né? Como preparar nossos filhos para o futuro e o presente, né? Até porque esse estudo era o que tinha em 2015 e agora a gente já tem aqui o que a gente precisa no ano que vem, em 2020. E a gente está muito perto disso. Então é isso que eu tenho trabalhado na Manuela. É isso que eu tenho trabalhado nela. E ela tem outra questão, a questão dela ser menina, né? 41% das mulheres que atuam na área de tecnologia desistem das suas carreiras. Então não é diálogo, não é um discurso feminista, mas as meninas entram muito depois na área de tecnologia. E isso porque a autoestima dela em algum período lá na idade que são adolescentes, elas ficam com essa autoestima baixa. Então, eu preciso estimular a Manuela 2 vezes, por ela ser menina e por ela ser criança. E aí eu acho que esse é meu propósito, engajar outros pais e outras pessoas para que estimulem seus filhos e a gente também não pare de aprender, porque isso é importante. Bom, pessoal, eu acho que da minha parte é isso. Eu escrevi uma matéria no meu Medium, está nesse endereço, bit.ly, Desafio da Educação, falando um pouco sobre a Manuela. Quem quiser depois dar uma lida, eu também fico à disposição para quem tiver alguma dúvida e quiser conversar comigo. Manuela, aí, só para encerrar aí seus 2 slides. Tá. Pode falar, fala aí, pode falar. É verdade. Então, gente, aí, pra continuar, eu ainda tô pensando, mas eu tô pensando em fazer uma lojinha virtual. É que ainda vai dar muito trabalho, assim, então eu ainda tô pensando bem como que eu vou fazer, mas provavelmente eu vou fazer. Que aí ia ser todos os projetos que eu faço pra os pais estimularem as crianças, brincarem com elas. E é isso, pode passar o slide. Então,
Aí, o que eu quero fazer? Eu quero viajar o mundo, conhecer novas pessoas e também conhecer novas culturas, né? A minha frase é: não pense só em coisas brilhantes, crie coisas brilhantes. E é isso, muito obrigada. Gente, muito obrigado aí por quem acompanhou. Eu estou à disposição, esses são os meus contatos, o Instagram da Manuela, e se eu puder ajudar em alguma coisa, tanto nessa questão de educação ou com oficinas para estimular crianças, eu fico à disposição, vou estar aqui do lado do palco se alguém quiser conversar comigo, e obrigado.